pessoal, eu sou Alexandre Rossi e esse aqui é mais um vídeo pro canal Rossi ASMR. Como estão vocês? Eu espero que esteja tudo bem. Comigo está tudo bem. Chegando para mais um vídeo e hoje para falar sobre o filme Antes do Pôr do Sol. Então, gente, antes de começar o vídeo, os mesmos lembretes, né? Inscrevam-se no canal, deixem um joinha, comentem se vocês gostam de conteúdo de audiovisual, cinema e ASMR, né? Também siga-nos no podcast Eu Quero Ver o Filme, aqui no YouTube, no Instagram, mesmo arroba Eu Quero Ver o Filme, e nas plataformas de áudio só procurar por Eu Quero Ver o Filme. E sigam a Bibi no Instagram, @merci_bibi, no YouTube Merci Bibi. Então, gente, hoje eu vou falar sobre o filme Antes do Pôr do Sol, que é uma sequência. É o segundo filme da trilogia do Antes, né? Dirigido pelo Richard Linklater. Eu fiz um vídeo sobre o primeiro filme, saiu essa semana aqui no canal, então se vocês quiserem conferir, né, antes de ver esse vídeo, confiram. E só pra avisar que vai ter spoilers, né, do filme. Então, sempre recomendo que assistam antes de verem os vídeos aqui do canal, tá? Bom, vou começar pela sinopse aqui, pela ficha técnica do filme, pra a gente fazer um comentário, tá? A sinopse é a seguinte: 9 anos depois de Viena, Jesse e Celine se reencontram em Paris. Prestes a partir para Nova York, Jesse passa sua última tarde na cidade com Celine. Logo descobrem que sua ligação não é menos intensa do que era quase uma década antes. Tá? Dirigido pelo Richard Linklater, né? O roteiro é curioso que assina o roteiro aqui também a Julie Delpy, o Ethan Hawke, o Richard Linklater e a Kim Crimson, que é também, acho que é uma das criadoras da história, junto com o Richard Linklater. Então, é uma sequência de um filme, desse primeiro filme, Antes do Amanhecer, que me impactou demais, assim, por a sua particularidade de falar sobre um momento especial, né? Sobre uma ocasião especial, uma noite, né? Que os dois passaram juntos em Viena e que foi uma noite de descobrimentos, né? De conhecimento, de encantamento e paixão e amor e mágica, digamos assim. Como eu falei sobre o primeiro filme, né, o Antes do Amanhecer, ele tem toda uma narrativa e tem todo digamos, um timer assim, em que a gente sabe que vai chegar a hora deles se despedirem, deles irem embora, né, dele voltar, dele ir embora e dela ir para Paris. Então, isso gera no espectador uma sensação de angústia, digamos assim. Eu falei no último vídeo e eu mantenho nesse vídeo aqui que tanto o Antes do Amanhecer quanto esse Antes do Pôr do Sol, eles causam uma sensação de embrulho no estômago, né? No primeiro é pela angústia, é mais porque tu sente, tu começa a se envolver com as personagens e sente a necessidade de estar ali e de que eles sigam juntos, mesmo sabendo que existe uma limitação, que é o tempo, e essa necessidade deles de partirem, né? Cada um para seu rumo, e essa combinação que eles fazem de só se verem em 6 meses, né? Mas aqui no Antes do Pôr do Sol, eles conseguem manter essa mesma sensação, né? Essa coisinha que tá no estômago. Eu não sei se é a mesma coisa, mas em inglês eles têm a
expressão butterflies, eu não sei se significa se é a mesma coisa. Mas aqui, por um motivo diferente, pelo menos na minha percepção, né, é mais algo relacionado não à angústia, não a essa emergência, né, a emergência de que aquele momento não acabe, né, e nesse filme a gente também tem essa limitação do tempo, também está bem delimitado que o Jesse tem que voltar para Nova York, né? Ele tem um voo para pegar e tem um tempo marcado para isso. Entretanto, não é exatamente isso, não é, pelo menos na minha experiência, não foi exatamente o tempo que me fez ter essa sensação. Foi mais uma melancolia, né? Porque na medida em que o primeiro filme fala sobre momentos, né, sobre aquela memória de algo que está acontecendo, de algo que aconteceu, né, a memória de algo que aconteceu e foi especial. Esse segundo filme ele fala um pouco mais sobre a memória de algo que poderia ter acontecido, né, sobre e essa pequena frustração, digamos assim, essa pequena desilusão com o caminho não percorrido, né, com algo, com essa eterna incerteza, essa eterna projeção do que aquela relação poderia ter virado, né? E, bom, só para explicar, o filme começa com o Jesse lançando um livro em Paris, que é um livro que ele escreveu justamente contando a história daquela noite que ele viveu com a Celine no primeiro filme, né? Inclusive tem alguns flashbacks, algumas cenas do primeiro filme que são utilizadas ali, né? Então ele está lançando esse livro numa pequena livraria e a Celine aparece ali e ele está falando, ele até perde um pouco as palavras, fica meio desconcertado quando ele vê que ela está ali. E, bom, ele sabe que no final da tarde ali, mais de noite, ele tem que pegar o avião de volta para os Estados Unidos, né? Mas enquanto isso, ele convida ela para tomar um café, para fazer alguma coisa, para caminhar por Paris, né, que é onde ela mora. E aí a narrativa se desenvolve, um formato de narrativa muito semelhante ao que é o primeiro filme, que é baseado em diálogos, né? Entretanto, na medida em que no primeiro filme os diálogos servem para nos apresentar as personagens e para que eles se apresentem, né, que a gente conheça junto com eles, aqui serve mais para a gente entender quem são essas pessoas nos últimos 9 anos e o que aconteceu com elas, né? E quais são as suas visões de mundo, como elas se transformaram, como a sua vivência foi afetada por aquele fato, e quais são as suas frustrações e projeções ali, né? Então, um fato muito importante é que a Celine, logo no começo, ela pergunta para o Jesse se ele foi a Viena, se ele voltou a Viena 6 meses depois, né? Inicialmente ele diz que não, mas é curioso porque no momento que ele diz que não, a gente tem toda a sensação de que ele está mentindo, de que realmente foi. E daí a Celine diz que ela fica aliviada inicialmente porque ela não foi, porque a avó dela faleceu, né? E depois daí o Jesse confessa que na verdade ele foi sim a Viena e ficou esperando por ela. Passou 2 dias lá e foi meio frustrante ali pra ele, e ela fica se sentindo culpada e isso é todo um mote, né? Todo pra nos fazer pensar também o que teria acontecido se ela também tivesse ido, né? Porque o filme é muito sobre isso também, sobre essas mudanças que ocorreram, né, na maturidade deles. Tiveram toda uma vida. O Jesse casou, o Jesse é casado, tem um filho, né, que ele fala que é muito importante pra ele, mas também depois acaba revelando que a vida pessoal dele é bem que ele não tá satisfeito, assim, sabe? Na verdade, eu acho que nenhum dos dois tá totalmente satisfeito. Tem esse clima ali de insatisfação, né, sobre a própria vida
bastante sobre isso, é bem sensível, né? E não tem, digamos assim, não tem aquela, ah, eu não sei se ingenuidade é a palavra, ou esperança do primeiro, sabe? É uma coisa mais pé no chão, eles já têm as suas vidas mais estabelecidas, entretanto ainda perdura aquela faísca, né? Aquele amor tá sempre ali, e é fascinante como uma coisa importante que no começo tem um estranhamento, né? Tem aquele estranhamento daquela pessoa que, cara, foi tão especial naquele momento, que foi tão mágico, mas que tu não viu por quase 10 anos, de repente tá ali, e é uma coisa que fica meio sem jeito, os primeiros contatos, mas eles têm uma conexão tão forte que logo eles já começam a se abrir um com o outro, naturalmente, né? De novo, funciona muito aqui a química dos atores, né? Do Ethan Hawke, da Julie Delpy, e é essencial isso pra conduzir a narrativa, né? Cara, não, é bem melancólico, assim. E eu fico me perguntando também, fiquei me questionando sobre o tempo, né? Porque o Linklater, né, que é o diretor desse filme, o Richard Linklater, me parece que ele faz sempre, ele gosta de fazer esse estudo sobre os efeitos do tempo, né? O que a nossa história, né, nos transforma, no que a gente, o que essa passagem, né, o que é esse tempo faz com a gente, né, as consequências, né, psicológicas, né, comportamentais, né, e então ele tem essa característica que, por exemplo, em Boyhood, que é um filme do Linklater, ele demorou não sei quantos anos para filmar o mesmo filme, assim, porque ele queria ter essa progressão, né, esse efeito do tempo registrado em tela. E aqui nessa trilogia ele também tem períodos de hiato, né, períodos de tempo, desse descanso entre os filmes, e um filme e outro, né, praticamente 10 anos entre cada filme, né, mais ou menos. E, e isso é fascinante, assim, fascinante ver que muitas coisas mudam, mas ainda algumas outras coisas continuam ali, né? E até uma das falas do Ethan Hawke nesse filme, ele fala, né, que tem uma teoria ali, ele dizendo, né, que tem uma teoria que diz que algumas coisas, algumas pessoas não mudam, ou alguns fatores, né, em algumas pessoas não mudam, né? E eu acho que o filme também quer falar um pouquinho sobre isso, tá? Não levaria isso tão ao pé da letra, né? Claro que as pessoas aprendem, as pessoas se transformam, né? Mas eu acho que quer dizer que certas coisas podem perdurar, mesmo que as pessoas se transformem, algumas coisas podem, né, persistir como um sentimento tão forte, né? E ali a gente tem também essa sensação de que, pô, poderia ter acontecido, como essa vida dos dois poderia ter sido, mas ao mesmo tempo a gente sabe que agora a realidade, eles já têm realidades diferentes e que talvez não vá acontecer, sabe? E isso é um pouco melancólico, isso é um pouco triste, na verdade. E é interessante que eu fiquei me questionando, assim, a minha experiência com esse filme, se não teria sido melhor, tá? E é só uma teoria, como imersão, assim, porque como o Linklater tem essa questão com o tempo, talvez fosse interessante a experiência da gente também deixar um pouquinho de tempo passar entre um filme e outro. Foi uma coisa que eu não fiz, tá? Talvez eu teria me identificado ainda mais, talvez eu teria conseguido ter, digamos assim, uma saudade desses personagens maior, que é também um elemento aqui, né? Também esse elemento de, poxa vida,
mas a letra é toda sobre uma noite especial, sobre um momento vivido que ela nunca esqueceu. E é também curioso que o Jesse pergunta: ah, eu tenho que te perguntar isso, tu encaixa o nome de todas as pessoas quando tu canta essa música? Daí ela fala: claro, tu acha que eu compus isso aqui pra ti? Bem capaz. E isso me lembrou do primeiro filme, quando o Jesse fala sobre o poeta. Ele fala pra Celine que ele deve encaixar as palavras, porque eles consultam um poeta ali, o poeta pede para eles darem uma palavra para eles fazerem um poema, para ele fazer um poema. Eles dão a palavra milkshake, e daí ele encaixa ali, e daí faz um poema com a palavra milkshake. E o Jesse se pergunta: ah, será que ele só não encaixou essa palavra e já tinha o poema pronto? Parece um questionamento recorrente ali do Jesse, perguntando isso de novo, também querendo dizer que algumas coisinhas podem não mudar nas pessoas, né? Algumas coisas podem não mudar. Então acho que o filme fala sobre isso. E também fala que, ao mesmo tempo que o Jesse fez um livro pra ela, a Celine também fez uma música pra ele, né? E o Jesse, de certa forma, confessa no final que o fato dele ter escrito esse livro pode ter sido uma medida, digamos, desesperada, para tentar fazer com que isso chegasse nela, fazer com que eles se encontrassem novamente. E eu achei isso muito bonito também. Então é isso, gente. Essas foram as minhas breves impressões aqui, minhas opiniões sobre o filme. Gostei bastante também. Eu confesso que talvez pela novidade ali, pelo encantamento, o primeiro me bateu mais forte. E até por isso que eu falei dessa experiência, assim, que talvez se eu tivesse deixado um pouquinho mais de tempo sem ver os filmes, dado um intervalo maior entre o primeiro e o segundo, eu tivesse me envolvendo um pouquinho mais. Mas eu gostei muito também desse segundo filme. Eu acho maravilhosa a história dos dois e os diálogos, né, muito bem escritos. Só pra constar novamente, diálogos especiais, assim, tipo, muito sensíveis. E é isso, gente. Espero que tenham gostado. Uma boa noite de sono, bom relaxamento, e nós nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau, pessoal.